Estamos tentando concluir a nossa série de mensagens em Filipenses e gostaria de convidar os irmãos e amigos que estão conosco aqui, aqueles que nos acompanham também à distância, para que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do verso 4, nós vamos encontrar a palavra do Senhor que diz o seguinte, Filipenses 4, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Podemos ler juntos o verso 7? Vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, vamos ler? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a compreender e a aplicar essa bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, numa época de tanta turbulência, tantas lutas e provações, a paz tem sido, se assim pudermos dizer, um produto raro e caro para ser encontrado e para ser adquirido. Para se conseguir a paz de espírito, muitas pessoas no nosso mundo de hoje estão consumindo uma quantidade imensa de tranquilizantes e ainda recorrem muitas vezes a livros de autoajuda, tentando de alguma forma amenizar ou tranquilizar o seu coração ou ter paz. Muitas vezes a paz que as pessoas experimentam é uma paz circunstancial. Isso me faz lembrar daquela palavra de Jesus, já no seu último discurso aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo nos dá é uma paz passageira, é uma paz momentânea, é uma paz circunstancial, é uma paz que depende das circunstâncias que estamos enfrentando na vida. A paz que Jesus nos dá, diferentemente, é uma paz que depende dele, da presença dele no nosso coração. Por isso podemos ter paz apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar das situações mais difíceis que tenhamos que enfrentar. O verso 7 nos diz que Deus nos dará essa paz que excede, que vai além da compreensão humana. Não é uma paz natural, não é uma paz que nós alcançamos de forma natural, mas é uma paz que vai além da compreensão humana, além do entendimento humano, porque as pessoas vão pensar: como que uma pessoa que está sofrendo pode ter paz? Como uma pessoa que está enfrentando lutas e provações pode ter paz num momento como este? Como o seu coração pode estar sereno, pode estar calmo, pode estar em paz, mesmo em meio a tanta tribulação? É justamente aí que entra a paz de Deus, que não é a paz circunstancial, é a paz que guarda os nossos corações, que guarda os nossos pensamentos na hora da aflição,
na hora da adversidade. Essa paz está ao seu alcance, ao meu alcance, ao alcance de todo aquele que busca a Deus e quer ter uma experiência com Deus. Esta paz está ao seu alcance na hora da crise, na hora da adversidade, na hora das provações da vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. Bem, de que maneira nós podemos nos apropriar desta paz? Paulo nos dá algumas dicas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. No verso 4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Você manteve a sua Bíblia aberta? Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vale a pena a gente lembrar que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria. E Paulo escreveu esta carta não porque estivesse tudo bem com ele, não porque ele estava vivendo dias de grandes realizações. Ele estava preso. E mesmo preso, enviou uma carta para encorajar a igreja a se alegrar, apesar das circunstâncias. Se você se lembrar do texto que compartilhamos no domingo passado pela manhã, falamos sobre Timóteo e Epafrodito. Epafrodito, membro desta igreja, fora encarregado de levar uma oferta da igreja de Filipos ao apóstolo que estava preso. E nesta viagem, pelo jeito, ele adoeceu e Paulo disse: Deus curou Epafrodito para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. As tristezas podem certamente nos atingir, mas apesar das tristezas da vida, apesar das angústias da vida, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos ter esta paz que excede todo o entendimento. Angústias, decepções, frustrações geram tristezas terríveis que podem nos consumir por dentro e por fora. Essas tristezas podem gerar doenças as mais variadas. Não temos como fugir do sofrimento. Ele nos alcança de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, mas devemos pedir a Deus que nos ajude a tirar proveito do sofrimento para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso conhecimento de Deus, para que possamos conhecê-lo de uma maneira mais real, de uma maneira mais profunda e verdadeira. Devemos nos lembrar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem. Ainda aquelas coisas que nós não entendemos, não compreendemos, que certamente estão fora do nosso controle, Deus pode fazer com que se tornem para o nosso bem. A versão Almeida, século 21, traduz esse verso dizendo: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo aquelas situações que nós imaginamos serem trágicas, verdadeiras tragédias, Deus pode fazer com que se tornem para o nosso bem. E justamente por causa do resultado, por causa do efeito dos problemas da nossa vida, gerando crescimento, gerando amadurecimento, fazendo com que deixemos de ser infantis, deixemos de ser crianças e conheçamos a Deus de uma maneira mais real e mais profunda, nós iremos nos alegrar no Senhor. Fico me lembrando de Isaías 53, aquele texto tão conhecido, atribuído ao Messias. Ali nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Ele
verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, ele se alegrará. Ele se alegrará apesar do sofrimento. Ele se alegrará pelo resultado. E nós precisamos nos alegrar no Senhor pelo resultado da sua obra em nós. E essa obra muitas vezes vai gerar permissão para o nosso sofrimento, para que venhamos a ter um coração mais quebrantado, mais sensível e mais disposto a ouvi-lo e a permitir que Ele realize a sua obra em nós. Mesmo no meio do sofrimento, podemos nos alegrar no Senhor. Podemos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. Como Abacuque afirmou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que tudo dê errado, ainda que o produto da oliveira não aconteça, ainda que eu me decepcione, disse o profeta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, olhando para o Senhor, mantendo o foco no Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 2 nos diz que nós devemos fitar os olhos em Jesus, o autor da nossa salvação, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta. Faça como Jesus, pela alegria que lhe está proposta, não apenas no céu, não apenas na eternidade, mas aqui ainda você encontrará muitos motivos para se alegrar no Senhor, e por causa desta alegria, suporte a sua cruz, despreze a afronta. A cruz no sentido de representar os seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Despreze as afrontas e mantenha os seus olhos em Jesus. Desprezou a afronta e por isso está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas, diz o verso 3 de Hebreus capítulo 12. Nós precisamos considerar, nós precisamos olhar para Jesus, para contemplar todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, todas as suas dores, todas as dificuldades que ele passou, e verificar que ele não jogou a toalha, ele não abandonou o barco, ele não largou o seu propósito de vida. Ele continuou firme a despeito das circunstâncias, a despeito do sofrimento, a despeito de tudo aquilo que teve que enfrentar, nas circunstâncias que envolvem a sua vida hoje. Talvez você só encontre motivos para se entristecer, entretanto, no Senhor você encontrará sempre motivos de alegria. Alegrem-se no Senhor, foi a palavra de Deus através do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, e esta é a palavra de Deus para mim, para você, para nós que somos Igreja Batista da Capunga hoje. A despeito das circunstâncias, apesar dos problemas da vida, alegremo-nos
no Senhor. Mas, para tomarmos posse desta paz de Deus que guarda os nossos corações, precisamos crer que o Senhor está perto. Volte comigo ao texto no verso 5. Verso 5 nos diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Essa expressão, perto está o Senhor, eu creio que ela pode ser interpretada de duas formas. Ela pode ser interpretada no sentido escatológico, quando nós pensamos que a volta do Senhor está próxima, está perto, o Senhor está perto, Ele está às portas, quando vemos todos os sinais da sua vinda acontecendo nos nossos dias, tantos e tantos sinais acontecendo, nós pensamos, está próxima a chegada do nosso Salvador, está perto, está próxima a vinda de Jesus. Mas precisamos interpretar também essa expressão, perto está o Senhor, lembrando-nos de que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto de nós, que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aqui está o segredo da paz espiritual. Não há como buscá-la em outra pessoa que não seja Deus, que não seja o Senhor. Não somos felizes porque não temos problemas, ou porque não sofremos. Somos felizes porque o Senhor está perto, porque o Senhor está junto, Ele está ao nosso lado, Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que nós não tenhamos controle de tudo, tudo está sob o controle dEle. Ele ainda está sentado no seu trono, Ele não foi destronado e jamais será destronado. Jamais perderá o seu trono, jamais. Muitos e muitos reis, ao longo da história da humanidade, tornaram-se grandes reis, mas num determinado momento perderam o seu trono para um outro rei. Mas o nosso Deus, o Rei de toda a terra, continua sentado no seu trono. Então descanse nesta realidade de que o Senhor está perto, Ele está junto de nós e Ele está ao nosso lado para nos ajudar e nos amparar na hora da aflição, na hora da adversidade. Grande parte do nosso sofrimento, infelizmente, se deve ao fato de não percebermos a presença de Deus, de não percebermos que o Senhor está perto, que o Senhor está junto a nós. Talvez por causa daquilo que nós encontramos no Salmo 34, verso 18. O salmista disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que o salmista está nos ensinando aqui é que uma pessoa quebrantada, com o coração quebrantado, com o seu espírito contrito, tem melhores condições de perceber a presença de Deus. Porque a presença de Deus não depende do nosso sentimento, não depende da nossa percepção. A presença de Deus depende da sua natureza, Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está ao seu lado, quer você sinta ou não, quer você perceba ou não, Ele está junto de você, com certeza. Mas quando temos um coração quebrantado, temos melhores condições de perceber a sua presença junto a nós. Ele está perto. Ele está perto. Creia você ou não, Ele está do seu lado. Mas nosso desejo é que você creia, porque desta forma você terá condições de usufruir melhor da presença do Senhor junto a você. Nós usufruímos desta paz quando cremos que o Senhor está perto. E usufruímos desta paz, meus amados, quando lançamos todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades sobre Ele através da oração. Voltem comigo ao texto, verso 6. Estejamos juntos.
Filipenses 4, verso 6. Não fiquem preocupados ou ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Meus amados, as preocupações da vida são certamente um grande problema para a humanidade nos nossos dias. Justamente a ansiedade rouba a nossa paz. Em meio às provações, nós perdemos a paz por causa da ansiedade. Ela rouba a nossa paz, rouba a nossa saúde, rouba o nosso sono, tira, portanto, a nossa capacidade de descansar. A ansiedade, junto com a depressão, tem se tornado um dos males do nosso tempo. A ansiedade poderia ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e medo. Com certeza, enfrentar a ansiedade representa um desafio para todos nós, especialmente porque todo ser humano é ansioso por natureza. Isso inclui eu e você. Todos nós somos ansiosos por natureza. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com a ansiedade do que outras. Algumas conseguem controlar melhor a sua ansiedade do que outras. Algumas precisam da ajuda, até mesmo de medicamentos para controlar a sua ansiedade. Precisam de acompanhamento psiquiátrico para ajudar a enfrentar as suas emoções. É verdade isso, nós não estamos negando esta realidade, mas gostaríamos também de lembrar que no Senhor nós podemos ter paz e ter melhores condições de vencer e de enfrentar a ansiedade. A ansiedade se manifesta nos momentos simples da vida, tais como na hora de enfrentar um engarrafamento inesperado. Você tem um compromisso marcado e de repente você sai de casa achando que vai conseguir chegar naquele horário e de repente você se depara com um engarrafamento que no seu entendimento é desproposital, que não faz o menor sentido, não teve um acidente, não teve nada e de repente tudo parou. Tudo parou. E você leva simplesmente meia hora para andar do Hospital da Restauração para cá, até a igreja. Andar 600 metros, como já aconteceu comigo, recentemente. Recentemente. A ansiedade se manifesta nos momentos de engarrafamento, espera de um ônibus, quando nós perdemos um ônibus. Quando nós perdemos um ônibus. Me lembrando da época que estudava no seminário e, então, numa fase em que eu estudei no seminário, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar em casa. E era assim estratégico, se eu perdesse o ônibus de 11h20 da noite, eu passaria meia hora no ponto de ônibus esperando o de 10 para meia-noite. Era assim. E uma vez, eu me lembro que eu estava chegando no ponto que eu tinha que andar uma distância boba de um ponto até o outro ponto. E eu passei e vi o ônibus de 11h20 simplesmente passando, indo embora. E eu falei, terei que ficar aqui exposto nesse ponto de ônibus até 10 para meia-noite. Isso gera medo, talvez, gera ansiedade, gera preocupação. Situações simples da vida, mas, da mesma forma, situações mais complexas. Quando surge, por exemplo, uma situação de desemprego inesperado, quando recebemos um diagnóstico de uma enfermidade que nós não teríamos a menor expectativa de que poderia nos acometer, quando o filho, de repente, começa a enfrentar problemas na escola, ou quando um filho ou um neto começa a se envolver com más companhias e com drogas. Todas essas situações geram ansiedade.
Jesus nos ensinou no Sermão do Monte que a ansiedade não pode nos acrescentar nada. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua existência, ao curso da sua vida? A preocupação nos consome e ela abafa o nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus contou a parábola do semeador que saiu a semear, ele disse que uma parte da semente caiu entre os espinhos. E ele disse que os espinhos sufocaram a semente e ela não conseguiu crescer. Ela começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. E Jesus disse que os espinhos são o engano das riquezas e as preocupações do mundo. As preocupações podem abafar a semente da palavra de Deus, nos fazer esquecer a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Ela pode abafar o nosso relacionamento com Deus no momento em que mais precisamos de intimidade com Deus, no momento em que mais precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor. A ansiedade não acrescenta nada, ela só tira a nossa felicidade, tira a nossa tranquilidade. A maior parte das doenças que atinge a sociedade hoje são doenças de caráter emocional, são psicossomáticas, ou doenças físicas que foram causadas por questões emocionais. Em 1995, tive a oportunidade de conhecer um outro pastor, Marcos, que foi pastor da primeira igreja batista em Caxias, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu havia tomado posse no dia 30 de abril, na primeira igreja batista de Madureira. No dia 1º eu fui com meu pai para o acampamento dos pastores batistas fluminenses. E ali eu conheci o pastor Marcos, ouvi o testemunho dele diante de todos os pastores, e ele contou da sua experiência de luta contra um câncer. Ele disse: orem por mim, porque de fato eu sou com um câncer muito agressivo. E ele disse que nunca havia tido câncer na sua família. Em momento algum a sua família teve que lidar com essa doença. E ele então teve um momento em que uma junta médica se reuniu para tentar encontrar a causa daquela doença. E ali aquela junta médica, formada por médicos, psicólogos, psiquiatras, todo mundo ali reunido, eles chegaram à conclusão que o gatilho daquela enfermidade teria sido um momento de grande estresse que aquele pastor teve no ministério. Alguns meses depois, o Senhor o chamou para junto de si. Estresse, ansiedade, tudo isso gera doença. Algumas simples, mas outras mais complexas. A ansiedade pode surgir por muitos motivos. Situações como esta que o pastor Marcos viveu, mas podem surgir também pela falta de prioridades. Marta e Maria são um grande exemplo. Há um livro cujo título é Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Enquanto Maria estava aos pés do Mestre,
Marta estava agitada, preocupada, correndo de um lado para o outro, agitada, pensando naquilo que poderia fazer. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê prioridade. Jesus disse: Marta, Marta, por que você está ansiosa com tantas coisas? Por que você está preocupada com tantas coisas? Nem todas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Nós muitas vezes nos tornamos ansiosos por coisas que não são necessárias, por coisas que Jesus não nos mandou fazer. Também, muitas vezes, nos tornamos ansiosos pela falta de conhecimento de nós mesmos. Não conhecemos os nossos limites, não conhecemos a nossa estrutura. O Salmo 103, verso 14, diz que Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós é que não sabemos, nós é que não conhecemos a nossa estrutura. E porque não conhecemos, muitas vezes queremos suportar, queremos carregar um fardo maior do que podemos suportar. Maior do que podemos suportar. Lembro do testemunho de um outro pastor, muito querido, também do Campo Fluminense, que já está com o Senhor, pastor Mauro Israel Moreira. Pregando no congresso de pastores, ele disse que teve uma crise de esgotamento, de estafa, que consumiu completamente as suas energias. Ele teve que passar um bom tempo afastado do seu ministério, porque, segundo ele estava sofrendo da síndrome de onipotência, onipresença e onisciência. Quem é onipresente, onisciente e onipotente? Quem é, irmãos? Mas às vezes nós achamos que nós somos também. Às vezes nós achamos que somos também. E justamente por conta disso queremos carregar um fardo maior do que podemos. Achamos que podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Podemos saber de tudo ao mesmo tempo. Não estabelecemos limites. O povo de Israel foi para o exílio porque não observou os sábados da terra, os anos de descanso da terra. E quantas vezes nós vamos não para o exílio, mas para um leito de enfermidade, simplesmente porque não estabelecemos limites para nós mesmos. Como é difícil estabelecer limites quando somos absorvidos por demandas de todos os lados. Como é difícil para mim, para você, para cada um de nós. Mas nós precisamos disso. Nós carecemos disso. Precisamos conhecer melhor a nós mesmos e conhecer melhor a nossa estrutura e lembrar que nós somos pó. E da mesma forma, a ansiedade surge pela falta de profundidade no nosso relacionamento com Deus. O salmista disse no Salmo 62 que nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Como precisamos disso? A ansiedade pode surgir justamente como resultado do nosso afastamento de Deus. Em vez de reconhecer a sua soberania e a sua superioridade, carregamos sozinhos os fardos da vida, supondo que podemos solucionar os problemas por nós mesmos, sem a ajuda dele. Gary Collins diz que quando o homem se afasta de Deus e faz de si mesmo o seu Deus, é inevitável que ande ansioso. Não é, então, de surpreender que numa sociedade de crescente afastamento de Deus, as pessoas estão cada vez mais angustiadas, sufocadas e ansiosas. Quando nos aproximamos de Deus por meio da oração, temos melhores condições de enfrentar os problemas da vida. Muitas e muitas vezes sairemos da presença de Deus, ou sairemos do nosso momento de oração, porque da presença de Deus a gente não sai nunca, mas sairemos do nosso momento de oração, não com o problema resolvido, mas com o nosso coração em paz.
O problema continua, mas o nosso coração está diferente. O nosso coração está em paz. Perto dele encontramos paz, alívio, segurança e conforto em meio às tribulações. A ansiedade pode nos afastar de Deus no momento em que mais precisamos dele. No momento em que mais necessitamos deles. Cheios de preocupações, perturbados com as pressões, muitas vezes não temos tempo para orar, não temos concentração para ler a Escritura, reduzimos o nosso interesse pelos cultos de adoração, tornamos-nos amargos e impacientes com o silêncio aparente do céu, com Deus que aparentemente não está nos ouvindo ou não está nos respondendo, que está silencioso para conosco. Há uma frase que esta semana eu recebi atribuída a Spurgeon, em que ele teria dito que a ansiedade não tira a aflição do amanhã. A ansiedade não tira a aflição do amanhã, ela tira a energia de hoje. E Hernandes Dias Lopes disse que a paz não é a ausência de problemas, é a confiança em meio à tempestade, é o triunfo da fé sobre a ansiedade. A paz não é a ausência de problemas, é a confiança em meio à tempestade, é o triunfo da fé diante da ansiedade, sobre a ansiedade. Precisamos orar e derramar o nosso coração diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele continuará cuidando de nós. Derramemos o nosso coração diante deste Deus, que tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós, buscando mais e mais a presença do Senhor. E Jesus ainda disse: não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Eugene Peterson traduziu esse texto de Mateus 6,34 da seguinte maneira: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Quando amanhã chegar, quando o futuro chegar, Deus estará lá para nos ajudar. Ele estará conosco. Portanto, nesta noite, derrame o seu coração em oração diante dEle, apresente a Ele as suas ansiedades, creia que Ele está perto, creia que Ele está ao seu lado, mantenha o foco nele, pois somente nele você encontrará alegria no Senhor. E desta forma você poderá experimentar a paz, que vai além da compreensão humana, que excede todo entendimento. E esta paz há de guardar o seu coração, há de guardar os seus pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você se encontra hoje. Como está o seu coração. Talvez angustiado, aflito. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas preocupações e ansiedades, pela oração e súplica com ações de graças. Não apenas súplica, mas também ações de graças. Eu quero encorajar você a lançar sobre Deus, neste momento, por meio da oração, as suas ansiedades, as suas preocupações, que têm roubado a sua paz, que têm roubado a sua saúde, que têm roubado o seu sono. Este é o seu momento
Derrame seu coração diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, renda graças. E diga a Deus: Senhor, obrigado. Eu te dou graças, porque apesar de estar sofrendo, eu não estou sozinho. Porque tu estás comigo. Tu tens me amparado até aqui. E tenho a certeza, a convicção, que tu continuarás amparando a minha vida até ali, até a eternidade. Agradeça a Deus pelo resultado do sofrimento. Deus nunca permite o sofrimento para nos tornar piores, mas sempre melhores. E agradeça logo a Deus: Senhor, obrigado, porque eu vou sair melhor dessa situação. Com súplica e ações de graças, já agradecendo a Deus, rendendo graças ao Senhor, apresente a Ele as suas preocupações. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me a alegrar-me em Ti, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das angústias. Deus, ajuda-me a me alegrar no Senhor.